22º Congresso da Terceira Idade, Vida Radiante, de 8 a 11 de abril de 2025. Mensagem com o pastor Joel Félix da Silva. Bom dia! Com alegria! Que noite maravilhosa, que café da manhã maravilhoso. Que bom estar aqui com vocês, certos de que o Senhor está conosco a cada instante. É o que nós iremos cantar agora. Cada instante, Senhor, contigo. É um prazer ter o Senhor, um privilégio ter o Senhor em nossas vidas. Bom dia! Por mim, eu ficaria aqui sentada ouvindo esse som maravilhoso. Que delícia! Vocês dormiram bem? Graças a Deus. Então, olha, nós temos um dia inteiro de atividades para você aproveitar tudo que esse congresso tem preparado para você. O Senhor tem muitas coisas para fazer na nossa vida hoje.
Quero que você fique de pé. Nós vamos falar o nosso tema com muita alegria. Vamos cantar o nosso hino oficial. Olhem a minha camiseta. Lindíssima. Ali no stand tem. Olha. Graças a Deus que nos faz triunfar em Cristo Jesus. Amém? Vamos falar qual é o nosso tema? Olha, eu acho que hoje vocês tomaram café. Vamos falar mais? Triunfantes, sempre alegres. E a nossa divisa? Ele vai colocar ali para quem não sabe. Sem ver agora. Graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo. 2 Coríntios 14. Vamos cantar? Nós te louvamos, Senhor, por essa manhã tão deliciosa que o Senhor nos proporciona. Pai, Paizinho, gratidão pela tua graça, pelo teu cuidado.
Gratidão pela oportunidade que nós temos de estar aqui nesse lugar, de experimentar tantas coisas boas que o Senhor tem preparado para nós. Nós só temos que te louvar, nós só temos que te agradecer. Gratidão, gratidão, gratidão por tudo, Senhor, o que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor vai continuar fazendo, em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar, um momento muito especial agora, Berenice, nossos sticks, para a gente poder, remexer o corpo. Jane. Bom dia, queridos. Café estava uma delícia, não estava? Mas essa caminhadinha que você faz lá do café para cá já vai ajudar muito, não é? Já vamos exercitando, não é verdade? Então faz muito bem caminhar. Vem devagarinho, sem pressa. Show de bola. Nós vamos começar assim, Olá, olá, olá. Quero ver você batendo as mãos. Olá, olá, olá. Para acompanhar esse refrão. Olá, olá, olá. Quero ver você batendo os pés. Olá, olá, olá. Eu vou te mostrar como é que é. Tchá, 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 tchá. Bom dia. Tchá, 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 tchá. Com alegria, ok? Vamos ficar de pé, vamos cantar isso? DJ, solta o som. Vamos cantar bem linda, a letrinha tá ali para vocês, ir fixando aí. Vamos fazer agora bem lindo, tá bom? Opa, vamos lá. Olá, olá, olá. Não vai esquecer, né? Bem fácil. Bora lá, vamos fazer então, qualquer tom aí, puxa lá e a gente vem lá. Vamos lá, foi? Olá, 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 quero ver você batendo. Olá, 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 para acompanhar esse refrão. Olá, 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 batendo o pé, quero ver você batendo os pés. Olá, 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 eu vou te ensinar como é que é. Tchá, 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 tchá. Bom dia. Tchá, 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 tchá. Com dia. Tchá, 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 tchá. Bom dia. Tchá, 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 tchá. Com alegria. Pro ensaio ficou bonito. Vou pedir para subir o tom um pouquinho. Isso. Agora valendo, bem lindo, tá bom? E olá, olá, olá. Quero ver você batendo as mãos. Olá, olá, olá. Para acompanhar esse refrão. Olá, olá, olá. Quero ver você batendo os pés. Olá, olá, olá. Eu vou te mostrar como é que é. Tchá, 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 tchá. Bom dia. Tchá, 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 tchá. Bom dia. Tchá, 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 tchá. Com alegria. Continua tocando aí. E agora você vai dar um abraço no amigo do lado. Dá um abração aí gostoso. Quero ver você lá. Olá, olá, olá. Quero ver você batendo os pés. Olá, olá, olá. Eu vou te mostrar como é que é. Tchá, 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 tchá. Bom dia de verdade. Uhul. Tchá, tchá. Com alegria. Com alegria. Tchá, tchá, tchá. Tchá, tchá, tchá. Bom dia. Bom dia. Tchá, 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 com alegria. Uhul! A marca desse congresso é a alegria, vida radiante, né? Então, muito bom, pode sentar. Agora a gente vai alongar um pouquinho, sentadinhos, tá bom?
Pode depois tirar o slide. Essa música, esse próximo exercício é um alongamento, mas o nome da música é Sorria. Sorria. Então as duas mãos vão partir dos lábios e dar um grande sorriso, ó, assim, ó. Vamos mais uma vez? Sorriso. Aí você vai relaxar os braços e você vai olhar para o lado direito e tensionar o ombro direito e solta. Mesma coisa com o ombro esquerdo. Tensiona e solta. Mais uma vez, direito, olha para o lado e solta. Ombro esquerdo, soltou. Agora o ombro para frente e o ombro para trás. Tá bom? Então, primeiro movimento, abre um sorriso. Segundo movimento, lembra que são os ombros, certo? Agora, nós vamos vou trabalhar os pés. Pé direito lá na frente e volta. Pé esquerdo vai e volta. Abriu para o lado e volta. Esquerdo vai e volta. Agora quem está aí com cãibra, porque viajou quase 10 horas. Vamos lá. O calcanhar, o salto do sapatinho lá na frente, a ponta do pé e volta. A mesma coisa com o pé esquerdo. Salto, ponta e volta, ok? E aí, depois nós vamos voltar para os braços. Vamos entrelaçar as mãos e alongar lá em cima. Abre por os lados 2 vezes, ok? Vai e volta. Agora, nós vamos fazer como se fosse o número 8 deitadinho. Ó, número 8. Desenha o número 8 aí na sua frente. Uma ondinha, né? E depois você vai se abraçar. Tá? Isso. Alongando bem os braços, que esse é o objetivo, alongar os braços, tá bom? DJ, solta o som.
Parabéns. Tá todo mundo alongadinho aí, tá bom? Que coisa linda, Berenice. Ah, que coisa linda. A Bíblia diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, porque Deus tem sempre o melhor para a gente e Ele cuida de nós. O hino que nós vamos cantar diz: sossegai. Eu não sei como você entrou, como você chegou, o que você tem no seu coração, mas Deus diz para você hoje: querido, sossega, sossega no Senhor. Vamos ficar de pé e vamos cantar com alegria? Chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei atendem ao meu mandar. Sossegai, sossegai, seja o encabelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, as águas não podem
Amém. Glória a Deus. Sempre que a minha mãe cantava esse hino, 14 anos de Alzheimer, no finalzinho ela falava assim: sossega, sossega, sossega o coração, porque olha o texto que nós vamos ler agora, nossa leitura bíblica, Salmos 28, 7 e 8. Vamos juntos? Vamos lá? O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia, nele fui socorrido. O meu coração exulta e com o meu cântico o louvarei. O Senhor é a nossa força e o nosso escudo. Sossega, sossega, sossega. Em fervente oração veio teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares faltar, quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares faltar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares faltar, quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares faltar. Se orares, porém, sem o teu coração, terá paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo
Bom dia. Esse é um momento em que nós nos colocamos diante do Senhor. Acabamos de dizer que tudo precisa estar no altar. Se você quiser ficar em pé, continue. Se você quiser e precisar se assentar, pode se assentar. Se você quiser, pode ajoelhar-se. Vamos colocar-nos diante do Senhor, diante do altar, porque Ele espera isso de você. Tudo colocado diante do Senhor, no altar do Senhor. Ó Deus, Tu conheces os Teus filhos que aqui estão. Tu conheces cada lágrima, cada preocupação, cada ansiedade. O Senhor conhece também cada alegria, cada expressão de prazer e de felicidade que os Teus filhos experimentam. E Tu sabes, ó Deus, que em nossos corações o único desejo que temos é colocar as nossas vidas, tudo que temos e que somos, diante do Teu altar. Receba, portanto, ó Deus, a nossa adoração. Receba, ó Deus, o nosso louvor, a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode se assentar. Nós vamos, nesse momento, convidar o pastor Joel para nos trazer a palavra que preparou para esta manhã. Como disse ontem, o pastor Joel é pastor da Igreja Batista da Glória, em Vila Velha, no Espírito Santo. A igreja em que eu conheci a Jesus, a igreja em que eu fui batizado, a igreja que me recomendou para o seminário, antes mesmo de vocês nascerem, em 1978. Ninguém aqui tinha nascido ainda. E é com muita alegria, então, que nós ouviremos o atual pastor da Igreja Batista da Glória. Pastor Joel, uma alegria, um privilégio, uma honra para nós. Deus o use e seja inspiração para todos nós. Bom dia, meus irmãos. É uma alegria e um privilégio muito grande estar aqui com os irmãos nesses dias. Desde quando cheguei aqui, pude rever alguns irmãos, não pude deixar de sentir uma grande saudade da minha mãe, que era assídua nesses congressos. Mas Deus a levou. Como disse o pastor Gilton, eu sou pastor da Igreja Batista da Glória, mas ainda não na glória, né? Um dia, se Deus quiser, irei para lá, todos iremos. Mas o tema desse nosso congresso, ele é muito pertinente. Quero registrar também que tem algumas ovelhas da nossa igreja aqui, participando desse congresso, que fala sobre triunfantes. Mas o que quer dizer isso, triunfantes? Paulo diz que nós somos triunfantes por meio de Cristo. E aqui uma coisa que eu estou achando extraordinária é rever tantas pessoas servindo ao Senhor já na terceira idade. Quantos irmãos aqui têm mais de 60 anos? Levante a mão. É a maioria, né? Eu quero dizer para todos vocês, aliás, todos nós, né? Que temos mais de 60 anos, que nós somos todos, sem exceção, macróbios.
Sabe o que é isso? Você é macróbio. Macro, né? No grego significa longo, grande. Bios, vida. Então você é macróbio porque você tem uma vida longa. Não são muitos que chegam lá. Quantos aqui tem menos de 60 anos? Fique em pé. Muito bem. Fique em pé um pouquinho ainda. Fique em pé um pouquinho ainda. Fique em pé um pouquinho ainda. Quero dizer para vocês que têm menos de 60 anos, que todos vocês são micróbios. Pode sentar. Micro é pouca vida ainda, né? Mas brincadeiras à parte, irmãos. Extraordinário texto que está diante de nós e que nós vamos tentar trabalhar nele durante esses dias. Está quando o apóstolo Paulo escreve a sua segunda carta à igreja de Corinto, no capítulo 2, o verso 14, que assim nos diz: mas graças a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo o lugar o aroma do seu conhecimento. Nós vamos, nesse primeiro momento, trabalhar sobre essa graça triunfante que nos alcançou. Os irmãos que já leram a programação, viram que o pastor Gilton bem explanou, que quando o apóstolo Paulo diz, graças a Deus que nos conduz em triunfo, ele não está necessariamente pensando em vitória humana. Como, por exemplo, aqueles que gostam de futebol se alegram quando seu time vence. Não é isso que o apóstolo está falando. Por exemplo, aqueles que alcançam a terceira idade têm prazer de dizer quantos anos tem. Isso é a maioria, né? Alguns não. Hoje, ao café, um irmão lá da primeira de São João de Meriti disse para mim, pastor, eu tenho mais de 90 anos. Que bênção. Mais de 90 anos. E eu disse para o irmão, e não estava sendo hipócrita, que ele não parece ter mais de 90 anos. Eu acho que ele está aqui. Se estiver, fique em pé, por favor. É irmão mesmo, lá atrás. Aí, ó. Uma salva de palmas para ele, né? Mais de 90 anos. Há mais de 50 anos de água na primeira de São João de Meriti, servindo ao Senhor. Paulo diz que cadê? 95 anos, fica em pé. Opa, uma salva de palmas para ela, né? Graças a Deus. E vou dizer também, não parece, né, meus irmãos? O apóstolo Paulo diz que graças a Deus, que nos conduz em triunfo. Nós sabemos que a Bíblia nos afirma, e nós cremos, que a vida é um presente de Deus. Lá no livro do Gênesis, o livro das origens, está registrada a criação do ser humano, registrada por permissão de Deus e como bênção de Deus. Mas nós conhecemos a história bíblica que diz que o homem se afastou de Deus por livre e espontânea decisão, e desde aquele momento, quando isso aconteceu, o Senhor sentenciou o que ele antes já havia advertido à humanidade. No dia que vocês desobedecerem, certamente vocês vão morrer. Isso aconteceu com nossos primeiros pais, Adão e Eva. E a morte que acontece ali no Éden, como Paulo diz, escrevendo aos Romanos, que por um homem entrou o pecado do mundo e com o pecado a morte,
e essa morte passou a todos os homens. Essa morte foi uma morte biológica, porque o homem criado por Deus, ele tem a vida biológica e a vida espiritual. Então essa morte, melhor dizendo, não foi biológica, eles continuaram vivendo. Foi a morte física. E aqueles nossos primeiros pais viveram muitos anos. Por exemplo, diz a Bíblia que Adão viveu 930 anos. E depois de 930 anos, não vamos discutir a questão dos anos aqui, mas depois de 930 anos, Adão morreu. Ele gerou, a partir de 7 filhos e filhas. E depois de 930 anos, ele morreu. A Bíblia diz que houve um homem que andou com Deus, Enoque. E ele viveu 365 anos. Pouco tempo para os padrões da época, mas ele morreu. Mas antes de morrer, diz lá o capítulo 5 de Gênesis, Enoque gerou o homem que mais tempo viveu, que foi Matusalém, que viveu 969 anos. Gerou filhos e filhas e morreu. Matusalém gerou Lameque, e Lameque gerou Noé. Essa é o final da dinastia. Lá em Gênesis, daquela dinastia, né? Gênesis 5:32 diz que Noé tinha 500 anos quando ele gerou seus filhos. Isso traz muita esperança para quem ainda quer casar, né? Que nos dá uma ideia que Noé deve ter casado com 497, 98 anos. Depois a Bíblia registra que a duração da vida cai para 120 anos, com Moisés. E o próprio Moisés, no Salmo 90, ele registra que somente Deus é eterno. Ele começa o Salmo 90 dizendo: Senhor, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. E quando ele chega à realidade nossa, humana, ele diz que a duração da vida humana é de 70 anos. E quando ultrapassamos essa marca, diz a Bíblia, o melhor desse tempo é cansado, a enfado e canseira, porque a vida passa rapidamente e nós voamos. Estou dando um gancho para você, para que nós entendamos o que Paulo está escrevendo aqui. Ele disse, graças a Deus que nos conduz em triunfo. E o triunfo não é uma vitória, por exemplo, nos esportes, não é a vitória, por exemplo, em relação à duração da vida, porque a vida humana é limitada. Lá na cidade do Rio de Janeiro, de onde sou oriundo, ali na Rua do México, existe a Academia Brasileira de Letras. Uma das minhas cunhadas foi secretária daquela academia durante muitos anos. E algumas vezes eu fui lá para estar com ela. E quando você entra na academia, está assim, Galeria dos Imortais. Interessante que aqueles imortais, todos morrem. Porque essa é a realidade do ser humano. Mas Paulo diz que graças a Deus que nos conduz em triunfo. Obviamente que ele está pensando no tempo da sua época, quando o Império Romano dominava, e os generais do Império, quando faziam grandes conquistas em nome do imperador, eles, ao voltarem para Roma, eles caminhavam em cortejo com os seus soldados, com os escravos conquistados, e naquele longo trajeto havia muita festa, muito alvoroço. E ali também eram colocados, durante o trajeto, alguns incensários com incenso aromático. Para aqueles que eram vencedores, que estavam no grupo
do general vencedor. O cheiro daquele incenso era um cheiro de vida, porque eles iam ganhar muita coisa depois da batalha. Mas para aqueles que escravizados eram arrastados diante da plateia, era um cheiro de morte, porque fatalmente eles alcançariam a morte. E o apóstolo Paulo, pensando nessa figura, ele nos transporta para o Senhor Jesus que nos deu a vida. Ele usa essa expressão graça, que é de maneira mais clara e objetiva usada pelo apóstolo Paulo no Novo Testamento. Porque até aquele momento, a palavra que nós percebíamos na mensagem dos profetas, especialmente Jeremias, na mensagem dos Salmos, era a palavra misericórdia. Porque nós que desobedecemos lá atrás no Éden, a partir de Adão e Eva, agora precisávamos de misericórdia de Deus para que continuássemos a viver. Paulo diz em Efésios 2 que nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos. E o morto é uma coisa interessante, porque o morto ele não tem vontade. O morto ele não sabe mais nada. Ou seja, o morto ele está completamente sem condições de realizar alguma coisa para o seu próprio bem. Paulo disse que essa era a condição dos seres humanos. Mas agora, em Cristo Jesus, nós somos conduzidos por essa graça à vitória em Cristo Jesus. Eu disse que no Antigo Testamento, os profetas usavam muito a palavra misericórdia. Por exemplo, Jeremias afirma que as misericórdias do Senhor, quem pode completar? São a causa de não sermos consumidos. Diz ele, essas misericórdias se renovam a cada manhã. Irmãos, essa palavra misericórdia, ela significa o seguinte: uma punição que eu mereço receber. Mas Deus, pela sua grandiosidade, não me dá. Então, na verdade, todos nós merecíamos ser destruídos, diz a Bíblia. Mas Deus, pela sua misericórdia, nos conserva vivos, independente de quem somos. É pela misericórdia de Deus que nós estamos vivos nessa terra. Mas a palavra graça, expressão Karen, na língua original do Novo Testamento, ela significa um favor que eu preciso, mas eu não mereço. Então entenda a graça assim. Misericórdia é um castigo que eu mereço, mas não recebo pela grandeza de Deus. E graça é um favor que eu preciso, mas eu não mereço. Nós somos triunfantes por causa dessa graça que nos alcançou. E essa graça que nos alcançou, segundo a palavra do próprio Senhor Jesus, em João 3,3, nos fez nascer de novo. Jesus afirmou que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Quando estava preparando esse texto, eu me lembrei do dia quando eu nasci de novo. Já se vão muitos anos. Mais de 60 anos. Daqui a pouco você vai saber a minha idade. Eu era um menino na Igreja Batista em Irajá. E naquele tempo as conferências, séries de conferências, começavam na segunda-feira e até domingo. Eu era embaixador do rei. Aliás, sou embaixador do rei, né? Uma vez embaixador, sempre embaixador do rei. Sempre embaixador do rei. Eu estava envolvido com a igreja. A minha família, somos em 10 irmãos, hoje somos só 8, porque 2 já foram. Meus pais crentes nos levavam para a igreja. Era um tempo diferente de hoje, né? Porque chegávamos a família, composta de 12 pessoas, e meu pai dizia, alguém quer beber água? Pode beber agora. E lá tinha um filtro de barro e algumas moringas.
Só lembra disso, né? Algumas moringas. Tomava água, ele perguntava, alguém quer o banheiro? Vai agora. Entrou na igreja, não sai mais. E a gente não saía mesmo, porque se saísse depois o negócio não ficava bom, né? Mas a gente foi criado nesse contexto. E acontece uma conferência na Igreja Batista de Irajá. E o pregador, toda noite ele fazia um apelo. E à medida que ele foi pregando, eu cheguei à conclusão de que eu realmente não conhecia Jesus como meu Senhor e Salvador, ainda que fosse um menino. E ao final do apelo ele dizia, olha, quem quer receber Jesus, levante uma das mãos. Aquilo me fazia uma crise, porque eu não conseguia levantar a mão. Eu queria, mas não queria. E eu era um menino, tinha 8 anos, e eu tomei uma atitude de menino. Na terceira vez que ele fez esse apelo, o terceiro dia de conferência, quando ele começou a dizer, quem quer receber Jesus, levante a mão, eu sentei sobre minhas 2 mãos. E fiquei tranquilo. Passaram os outros dias, e chegou no domingo, o último dia. E quando ele ia começar o apelo, eu já sentei sobre as minhas mãos. E ele disse, bem, agora eu quero pedir para que toda a congregação fique em pé. Irmãos, eu não sei o que aconteceu. Eu sei que naquele momento a graça de Deus já havia me alcançado. Ela que vinha trabalhando no meu coração me alcançou. Eu precisava tanto de Jesus, mas eu não merecia Jesus. E desde aquele tempo até hoje, a melhor decisão da minha vida foi Jesus. Essa graça me alcançou. E eu lembro ainda no dia quando eu fui batizado naquela igreja. E os irmãos cantavam. Ditoso dia em que aceitei do meu Senhor a salvação, a grande paz que eu alcancei, segura no meu coração. Que prazer eu senti no dia em que me converti. Agora sinto seu amor e segurança, paz, fervor. Sou feliz, tão feliz, pois em Jesus me satisfiz. Paulo diz, mas graças a Deus que nos conduz em triunfo. Então esse triunfo de qual o apóstolo Paulo fala, é o triunfo que nós alcançamos quando Jesus entra em nossa vida. Esse triunfo dessa graça que permeia todo o nosso ser. E que faz de nós, independente de quem sejamos, independente do que conheçamos, independente do que tenhamos, faz de nós uma nova criatura. Como ele mesmo afirma lá em 2 Coríntios 5:17, que se alguém está em Cristo, uma nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então essa graça que nos alcançou, que nos faz triunfar, nós somos triunfantes por causa da graça de Jesus Cristo. Esta graça que alcança homens e mulheres. Essa graça que nos livrou da pena, do pecado. Essa graça que nos livrou da morte, aquela morte que nós encontramos a partir de Adão e Eva no Éden. Quando nós perdemos a nossa relação com Deus, a nossa comunhão com Deus. E então, João, o apóstolo, afirma lá
no seu livro, no seu evangelho, no capítulo 3, verso 17, que Deus enviou Jesus ao mundo, não para que ele condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ou seja, essa relação espiritual, essa expressão que na língua original significa zoe, essa vida que não é somente biológica, essa vida espiritual, ela nos foi dada por Jesus Cristo. Porque ele afirmou em João 10:10, o ladrão, ou seja, Satanás, veio para roubar, para matar, para destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Então ninguém pode ser triunfante se não for alcançado pela graça. Mas essa graça de Deus, ela é extraordinária, porque ela não escolhe pessoas. Tito, por exemplo, era pastor jovem, numa ilha de Creta. Pessoas muito difíceis. E Paulo escreve uma carta para Tito. Lá no capítulo 2, a partir do verso 11, dizendo: porque a graça de Deus, olha aí, novamente, ela se manifestou. Se manifestou como e quando? Ela se manifestou no nascimento de Jesus. O que nos diz o Evangelho de Mateus? No capítulo 1, no verso 21, quando dá nome a Jesus, diz: seu nome será Jesus. Por quê? Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E ainda no verso 23, no mesmo capítulo 1, ele completa: e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Então, aquela visão judaica de que Deus estava distante, como eles afirmam no Salmo 115, quando perguntavam aos judeus: onde está o teu Deus? Eles diziam: meu Deus está lá no céu e faz tudo quanto lhe agrada. Mas para nós fomos alcançados pela graça. Quando alguém pergunta: onde está o teu Deus? Nós podemos dizer como judeus: meu Deus está no céu, mas também está no meu coração. Ou seja, essa graça significa que Deus mudou de endereço. E Ele está habitando na vida dos crentes para nos fazer triunfantes diante de todas as mazelas desse mundo. Nós somos triunfantes, como o apóstolo Paulo afirma em Romanos 8:31, dizendo: se Deus é por nós, quem pode completar? Vamos outra vez. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E no verso 32 ele diz: aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como, diz Paulo, não nos dará também com ele todas as coisas? E no verso 37 ele diz: mas nós somos mais do que vencedores. Nós somos mais do que vencedores, nós somos triunfantes. Então, o primeiro aspecto do triunfo é que precisa ser alcançado pela graça. Mas nós precisamos, alcançados pela graça, viver de acordo com os limites da graça. Essa graça que nos alcançou, ela é primeiramente salvadora. Para quem a salvação? Todos os homens. Obviamente, nem todos serão salvos. Jesus afirmou isso de maneira muito clara em João 3,16, e quero que vocês se digam comigo assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, a salvação é para todo aquele que nele crê. Em Jesus. É para aquele que nele crê. Não pereça, mas tenha
a vida eterna. Mas a graça que é salvadora, e é mesmo. A salvação é algo extraordinário que ninguém consegue explicar. Irmãos, eu sou pregador do Evangelho há mais de 50 anos. Esse mês eu completei 48 anos de ordenação ao ministério pastoral. Você já vai chegando na minha idade aí, né? E eu nunca entendi a graça. Porque é um mistério de Deus. Mas a graça de Deus que nos alcançou e nos salvou, ela quer nos conduzir em triunfo também, nos ensinando. Paulo diz lá em a sua carta a Tito, capítulo 2, verso 11, diz, porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação para todos os homens. Mas no verso 12 ele diz, nos ensinando. Ou seja, a graça não é só salvadora, ela é pedagógica também. Nos ensinando a viver nesse presente século de maneira justa, de maneira sábia, de maneira piedosa. A sabedoria para viver é algo que nos é concedido pela graça. E a graça nos ensina. O Senhor Jesus, ele fala no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, a partir do verso 28, dizendo, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ou seja, isso é graça. Nós somos aliviados pela presença de Jesus em nosso coração, em nossa vida, em nossa mente. Mas ele diz no verso 29, aprendam de mim. Interessante que ele não diz, aprenda comigo. Diz, aprenda de mim, que eu sou manso, que eu sou humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Irmãos, nós vivemos num mundo de pessoas cansadas. E muitas vezes, entre nós, que fomos alcançados pela graça que nos salvou, não cumprimos a segunda etapa da graça, ou seja, essa parte pedagógica, que é aprender de Jesus. Olhar para Jesus. Paulo, escrevendo a sua carta aos Filipenses, no capítulo 2, a partir do verso 5, ele diz, meus irmãos, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, ele não se apegou a isso, mas ele abriu mão, ele esvaziou-se a si mesmo, achado na forma de servo, tornou-se semelhante aos homens, foi obediente até a morte e morte de cruz. Agora preste atenção. Qual foi o pecado do homem no Éden? Desobediência. Por quê? Porque o homem, sendo homem, quis ser Deus. Não foi essa a proposta de Satanás? Olha, Deus disse, vocês vão morrer? Não vão morrer, não. Pode provar dessa fruta, que quando vocês provarem, vocês vão ser iguais a Deus. E por isso o homem caiu. Agora aqui em Filipenses, Paulo diz que Jesus, sendo Deus, não se apegou a isso. Se tornou homem, como um de nós. Aquilo que Mateus registra, que os anjos falaram. Ele será o Emanuel. Não Deus imanente, que ninguém pode tocar. Não Deus que não se importa com os homens. Não Deus que está acima dos homens. Mas um Deus que se torna homem, um Deus transcendente, um Deus que caminha conosco, com a humanidade. Para nos encher desta graça que nos ensina a sermos pessoas diferentes. Irmãos, quem foi alcançado pela graça salvadora, mas não se abre
para essa graça pedagógica que nos ensina. Essa vida na graça, muitas vezes tem se tornado uma desgraça para muita gente. Porque o projeto de Deus em Jesus é sermos verdadeiramente triunfantes por causa da graça. Você é um vencedor. Eu sou um vencedor por causa da graça que nos alcançou em Cristo Jesus. Eu louvo a Deus pelo privilégio de ser um pregador do Evangelho. Eu não queria ser pastor, não. Lutei tanto para não ser. Fui a última matrícula da minha turma de 1974 no Seminário do Sul. Meu pastor, sabendo da minha vocação, que eu já havia dito para ele, pastor João Falcão Sobrinho, ele disse, olha, se Deus te chamou, você tem que ir. Aquela maneira carinhosa dele, né? Você tem que ir. E o meu desejo não era esse. Mas se hoje eu voltasse a ter aquela minha idade de 21 para 22 anos, eu decidiria realmente ser pastor. Porque a graça de Deus me alcançou um dia. Essa graça de Deus tem me ensinado tanto. E os anos se passaram. Hoje eu estou com 73 anos. Não parece, eu sei. Né? Parece que tem 72,5, né, irmãos? Mas eu louvo a Deus. Porque Deus tem me dado o privilégio de servi-lo. E não há nada melhor do que isso. De ser alcançado pela graça de Deus, que me conduz em triunfo. Eu queria pedir ao pastor Gildo para chegar aqui. O pastor Gildo é uma pessoa muito querida. Ele se converteu na Igreja da Glória. Eu não era pastor lá, obviamente, né? Que só os irmãos, só para olharem, vão ver que ele é mais velho do que eu, né? Os cabelos mostram, né? E Deus tem trabalhado. Eu tenho algumas pessoas muito queridas da família do pastor Gildo, que tem abençoado o meu ministério. Estou há 28 anos naquela igreja, caminhando para 29. Misericórdia de Deus. Mas eu ontem recebi um abraço tão gostoso da mãe do pastor Gildo. Ela está aqui, no culto? Está lá atrás. Por favor, fique em pé. Mangrésia. Mangrésia está com 90 aí? Irmãos, ela faz 94 anos em maio. Eu quero dizer para os irmãos que ela, que sempre acompanhou a Igreja da Glória, filhos ali se converteram, netos ali se converteram, tive o privilégio de batizar seus netos. E ela também recebeu Jesus há pouco tempo, de forma definitiva. E ela vai ser batizada na Igreja Batista da Glória pelo pastor Gildo. Esse é o Deus que nos conduz em triunfo, né? Eu ainda não consultei a igreja, mas os irmãos que estão aqui estão de acordo? Não tem nem coragem de ser contra, né? Esse é o nosso Jesus, que nos conduz em triunfo. Amanhã, se Deus permitir, estarei tratando, hoje eu falei sobre a graça, amanhã eu estarei tratando sobre essa companhia preciosa de Jesus, que nos conduz. Não somos nós que vamos, é Ele que nos conduz. E no último dia falarei sobre esse triunfo que nós vamos ter lá na eternidade, essa graça escatológica. Que Deus nos abençoe. Amém. Eu quero
Senhor amado, como vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Como tu queres, Senhor amado, tu és oleiro e eu vaso, quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Graças a Deus, né? Obrigado, pastor Joel, pela palavra, pela inspiração. E nós vamos continuar amanhã ouvindo acerca desse triunfo que o Senhor nos conduz. Vamos nos colocar diante do Senhor, vamos agradecer. E nessa oração nós vamos mencionar duas questões. Nós vamos mencionar uma questão que é geral, é a saúde de cada um de nós. Nós temos alguns congressistas que já apresentaram algumas dificuldades em relação à sua saúde. Então vamos orar, pedindo a Deus pela saúde dos congressistas. E o segundo pedido vamos orar pela consolação da família do pastor Marcos Barão. O pastor Marcos Barão perdeu no sábado, no sábado ou foi no domingo? No domingo perdeu o seu papai, o paizinho dele. E ele não está aqui no congresso conosco por causa disso. Os irmãos que frequentam o congresso sabem que o pastor Marcos Barão, a Silvana, estão sempre conosco. Não estão por essa razão. O senhor Maviel, pai dele, faleceu no domingo, foi sepultado na segunda-feira, não tinham condições mesmo de estar aqui conosco. Então nós vamos orar pela consolação desta família, pedindo a Deus que seja com eles. E vamos também orar pedindo pela saúde de cada um de nós, de cada um dos congressistas. E eu quero convidar para que venha até aqui orar nosso irmão Mário Linhares. O irmão Mário Linhares está aqui conosco? Por favor. Irmão Mário, diácono da Primeira Igreja Batista do Rio. Por favor, venha até aqui. Vai nos conduzir a Deus nesta oração, pedindo pela saúde de cada congressista. Opa, vamos lá, Mário. Aqui. O Mário é um jovem de 90, né? É um macróbio, como disse o pastor Joel. Vai nos conduzir a Deus nessa oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, queremos te agradecer, ó Deus, pela manhã desse dia, quando já participamos, Senhor, de tantas coisas boas, ó Deus,
para o nosso crescimento espiritual, Senhor, com a Tua palavra, com o louvor, com a confraternização com os nossos irmãos. Senhor, nós só temos motivo de dizer muito obrigado. Mas também, ó Deus, como frágeis que somos, nós necessitamos muito, ó Deus, da Tua presença, da Tua ajuda e do Teu socorro. Assim é que suplicamos, Senhor, por cada um de nós que aqui estamos. O Senhor conhece as nossas fragilidades, ó Deus, mas te pedimos, Senhor, que Tu possas estar sempre olhando por cada um, porque o Senhor nos conhece pelo nome. E, ó Deus, o Senhor pode fazer os milagres que o Senhor sempre fez, ó Deus, restaurando-nos e dando-nos a força de que necessitamos, Senhor, para podermos trabalhar para o Teu reino. Senhor, muito obrigado, ó Deus, porque temos certeza de que o Senhor está ouvindo as nossas orações, recebendo as nossas súplicas no Teu altar. Mas também te pedimos, ó Deus, que o Teu Santo Divino Espírito, ó Deus, possa consolar o coração, ó Deus, deste Teu servo que perdeu seu pai. E muitos, ó Deus, que aqui estão, provavelmente, ainda também sofrem pelo luto, ó Deus, de alguma perda. Mas é esse poder do Espírito, ó Deus, que nos renova a cada dia, porque nós temos uma vida pela frente, ó Deus, e o Senhor sempre vai se utilizar de nós. Esteja conosco, ó Deus e Pai, para essa próxima atividade, para que tudo seja feito, ó Deus, para o nosso desenvolvimento também intelectual. É a oração que te fazemos pedindo perdão de nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém.